Olá, amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos serenando a mente e o coração, nos ligando com os mentores individuais, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e todas as equipes que conosco trabalham nesta casa. Vamos agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, por estarem sempre ao nosso lado. Nos ligamos com nossa mãezinha querida Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue bem juntinho ao seu coração de mãe. E sentindo o pulsar do coração de Maria envolvendo o nosso, vamos sentir que a sua luz nos penetra, trazendo toda a confiança que precisamos. De mãos dadas a Maria, chegamos ao nosso Mestre amado Jesus. A Ele agradecemos pelos seus ensinamentos, pelo seu Evangelho e pedimos, Jesus, derrama a tua luz sobre nós. Esteja sempre ao nosso lado, nos intuindo e nos amparando e, acima de tudo, nos auxiliando a praticar os teus ensinamentos. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, por estarmos neste momento encarnados neste planeta, diante de tantos aprendizados. E ao nosso Pai, elevamos os nossos pensamentos e os nossos corações em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, da mesma maneira que perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora nos ligar com as equipes de tratamento desta casa e nos colocar bem à disposição para recebermos todos os tratamentos que serão direcionados neste momento. Vamos elevar os nossos pensamentos e pedir a luz branca do Cristo, que vai nos envolvendo, trazendo a serenidade, a confiança de que precisamos. Nos ligamos com as equipes de P2 e vamos sentir a projeção do azul claro intenso que envolve todo o nosso sistema nervoso central, tratando todos os chakras que ali se encontram. Graças a Deus. Nos ligamos com as equipes de CH e sentimos a projeção de um rosa claro vibrante em nosso cardíaco, que vai trazendo toda a confiança, serenidade e paz para o nosso coração. Que assim seja. Nos ligamos com as equipes de P3B e vamos pedir a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, encarnados ou desencarnados. Um azul claro vibrante envolvendo a nossa mente e o nosso coração. Vamos pedir que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários e que todas as energias menos elevadas sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos sentir a projeção de um azul claro envolvendo nosso sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro em nosso coração para aumentar a confiança, trazer serenidade e muita paz. Um amarelo claro nosso frontal, para fortalecer a nossa ligação com o mentor individual, os pensamentos positivos e a nossa força de vontade. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, que vai permanecer pelo tempo que se fizer necessário. Graças a Deus. Nos ligamos agora com as equipes de P1 e P3A e pedimos que sejam projetados as cores do arco-íris aonde se fizer necessário, tratando membros e órgãos.
Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nos ligamos neste momento com as equipes infantis de Meimei e Sheila, pedindo que elas envolvam as nossas crianças em muito amor e carinho, cuidando e tratando de cada uma delas. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos desligando neste momento, agradecendo por todos os tratamentos realizados. E vamos agora abrir a nossa mente e o nosso coração para a palestra que se dará neste momento. Que assim seja. Olá a todos. É sempre muito bom estarmos aqui, mesmo que não estejamos fisicamente unidos, não dá para abraçar, para ver os olhinhos de cada um, mas é sempre muito bom essa ligação, esse contato que a tecnologia nos permite. E num momento como esse, né, que nós estamos vivendo, a conexão com o alto e só tende a nos ajudar, a nos fortalecer. E eu queria falar um pouquinho sobre isso tudo que anda acontecendo, mas nós vamos focar no desencarne. Então, o que acontece conosco quando nós fazemos a passagem do corpo físico para o plano espiritual? O que será que acontece? Por tudo que estamos passando, nós estamos perdendo muitas pessoas, né? Morreram já milhares de pessoas. E antes era muito distante, agora a gente escuta dizer um aqui, um ali. E a gente fica preocupado, porque a morte, o desencarne está muito próximo de nós. E como será que acontece todo esse processo? Será que é um processo doloroso? É uma coisa tranquila? Quando nós vamos buscar nas obras de Kardec, a gente vê que existem diferentes desencarnes. Por quê? Porque vai depender do teu nível de evolução, do nível de evolução desse espírito. Como é que esse espírito tem o entendimento da vida e da morte? Nós sabemos, através da doutrina, que a morte não é o final de nada. A morte é a passagem de uma vida terrena, né, para que esse espírito retorne à vida espiritual. Então, o que morre? O que acaba? O corpo físico. Né? O corpo físico degenera, as células degeneram. Ou por doença, ou por um acidente, ou por um desgaste de energia, né? Não existe mais energia vital naquele corpo. E esse espírito, juntamente com o perispírito, ele vai para a espiritualidade. Nós sabemos que quando o encarnado passa por um momento de doença, por uma fase, um período, né, ele vai como se preparando para aquele momento. Mesmo que ele não tenha uma evolução espiritual, mas ele, de uma certa forma, vai tendo o entendimento daquela passagem. Será que ele simplesmente passa e continua a vida dele? O que nós vamos levar para o lado de lá? Então vamos lá. O que esse espírito mais o perispírito chega na espiritualidade com o quê? Ele vai chegar com essas roupinhas, com esse sapato? Não, nada disso. Né? Ele vai levar, sim, aquilo que ele angariou ao longo dessa encarnação, e na sua bagagem espiritual existe uma junção de bagagem, uma junção de coisas que advém dessa encarnação e de outras encarnações. Então, quando ele chegar na espiritualidade, vai acontecer alguns momentos, algum tempo, de uma confusão mental. Ele não vai entender direito o que aconteceu. Ele vai ser tratado, ele vai ser amparado, ele vai para os hospitais de refazimento. E ao longo do tempo, devagarzinho, ele vai tendo as lembranças daquilo que é a vida espiritual dele, de outras encarnações, o que ele errou, o que ele acertou, os talentos que ele desenvolveu, os caminhos errados que ele escolheu,
o que ele havia prometido, o que ele havia se comprometido como missão nesta encarnação e o que ele cumpriu ou não cumpriu. Aqui eu tenho 2 obras muito legais para indicar. Obreiros da Vida Eterna, onde ele narra, durante o livro, é do André Luiz, pelo Chico Xavier, trazido pelo Chico Xavier, onde ele narra a angústia ou a alegria dos espíritos quando chegam na erraticidade e percebem que conseguiram cumprir a missão, aquilo que eles haviam pedido, ou que eles haviam aceito como missão, e eles conseguiram cumprir. Então, quando eles chegam na espiritualidade, e eles tomam ciência disso, eles ficam felizes. Mas também mostra toda a angústia daqueles espíritos, que quando desencarnam, chegam lá e percebem que eles não cumpriram a sua missão, que eles haviam pedido provas, mas que chegou aqui eles falaram, ai não, isso é muito difícil, isso aqui não vai dar não, né? Isso aqui vai ficar para outra encarnação. Sabe aquela teimosia que eu tenho que trabalhar? Ai não, mas isso não vai dar. E às vezes eles pediram lá. Então, no Obreiros da Vida Eterna, tem toda essa narrativa, que é uma obra muito interessante. E tem um livro também do Chico Xavier, E a Vida Continua. Essa obra é muito bacana porque mostra 2 amigos que se encontram no hospital, ambos estão com umas doenças sérias e a mulher vai ser operada, vai ser uma retirada de um tumor, uma coisa assim. E ela conversa com ele, faz amizade com esse paciente. E no dia que ela vai para a cirurgia, ela vai e ela acorda no pós-cirúrgico, sentindo bem, as dores não estavam mais presentes. Ela se sentiu feliz, ela falou, poxa, a cirurgia deu certo. E ela se encontrava no hospital. Haviam outras camas. E ela se encontra ali e, não posso levantar ainda. Aí vem os enfermeiros, cuidam dela. E falam, não, você tenha paciência, porque daqui a pouco você já vai poder sair. Até que vão passando os dias e ela só estranha porque ela não recebe visitas. Não recebe visitas e ela olha pela janela e vê as pessoas, os pacientes caminhando pelo pátio. Até que chega o dia que ela pode sair até o pátio. E quem ela encontra nesse pátio do hospital? Aquele amigo dela, que também estava doente. Eles começam a conversar, que bom, tal. E ele diz assim para ela, sabe que eu estou desconfiado, que isso aqui não é um hospital normal, que nós estamos mortos. Ela falou assim, não, mas não é possível, eu me sinto super bem, né? Ele falou, pois é, mas eu também me sinto bem, todos aqui se sentem bem, mas ninguém recebe visita, tem alguma coisa estranha. Bom, eu não vou contar o livro, senão vai perder a graça, né? E a Vida Continua, do Chico Xavier. Mas o que esse livro mostra? Que, na verdade, você pode ter desencarnes completamente tranquilos, né? Sem dor, sem sofrimento. E aquela doença que te afligiu, aquela falta de ar, né? Que você tinha aqui, quando você chega na espiritualidade, se você conseguiu se desconectar daquela doença, você chega lá e você não sente mais nada disso. Por quê? Porque as provas, aquilo que nós estamos passando aqui, são coisas que nos servem de instrumentos de evolução, que nos servem para que nós possamos crescer com isso, que nós possamos evoluir com tudo isso. Se eu não perceber que isso é um instrumento de evolução, eu vou simplesmente passar pelo sofrimento e nada vai mudar. Então, tem aquela passagem de Jesus que ele diz, bem-aventurados os aflitos. O que é isso? Eu tenho que para ser feliz eu tenho que sofrer? Não, mas eu tenho que entender aquele sofrimento, eu tenho que entender aquela pedra no meu sapato, qual a finalidade daquilo, o que eu tenho que aprender com aquela dificuldade, com aquele problema.
será que se eu tiver esse entendimento, tudo vai ser mais fácil? Provavelmente, porque se eu tenho esse entendimento que a reencarnação é um instrumento de evolução que me foi cedida pela misericórdia divina, porque Deus é bom demais com todos nós, então Ele me dá novas oportunidades de crescimento e de evolução, que é a finalidade da reencarnação. Lá no Livro dos Espíritos fala, qual é a finalidade da reencarnação? E a resposta é curta e grossa, a evolução. Todos nós atingiremos a perfeição. Mas quando nós desencarnamos e a nossa volta para o mundo espiritual, então, como eu já disse, depois que você começa a perceber aquilo tudo que estava acontecendo, que você aproveitou ou que você não aproveitou, as oportunidades que você teve, você começa a perceber todo o caminho que você ainda tem para percorrer, mas você enxerga também tudo aquilo que você já caminhou, o quanto dos seus talentos você desenvolveu. Para que nós temos que trabalhar para que a gente tenha um desenlace, um desencarne o mais tranquilo possível, não é assim? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é entender que tudo aqui da vida terrena é daqui. Então o meu marido, o meu filho, a minha casa, as minhas roupas, o meu cachorro e daí por diante, né? Tudo é emprestado. É emprestado para que eu conviva nesse momento, nessa encarnação. Quando eu passar para o lado de lá, quando o meu desencarne acontecer, tudo isso eu vou deixar. E isso tem que ser um preparo, tem que ser uma consciência nossa, porque às vezes, em trabalhos mediúnicos, a gente percebe muito isso. Espíritos que já desencarnaram, mas que continuam ligados às coisas aqui e sofrem. Que continuam ligados aos seus bens materiais e reclamam, e querem eles, e não gosta que peguem a roupa dele, que a sua esposa que ficou aqui na Terra case novamente. Vocês lembram da obra do Nosso Lar? André Luiz mostra isso, né? Ele vem visitar a esposa e vê que a esposa está com um namorado ali, e ele não gosta, ele fica furioso. Até que ele tem o entendimento de que aquilo não é mais dele. E ele até auxilia na cura do marido atual dela. Então, esse preparo, esse entendimento, nós temos que trabalhar no nosso dia a dia. Que mais? Nós vamos ter saudades dos nossos entes? Com certeza. Eles têm de nós e nós temos deles. Mas se eu tenho o entendimento de que nós futuramente nos reencontraremos, porque o Espiritismo nos dá essa garantia, né, nos ensina isso, nos orienta, que nós futuramente nos encontraremos, mas eu não sei quando vai ser. E isso, mesmo que eu diga assim, você vai encontrar seu marido daqui a 1 ano, porque ele vai fazer um trabalho fora e ele só volta daqui a 1 ano. Então eu sei que eu vou encontrá-lo daqui a 1 ano. Mas a saudade aperta. A tristeza vem, né? Pouquinho, um direitozinho que a gente tem. Então, sofrer não seria a palavra, porque o sofrimento é opcional. A tristeza, a saudade são coisas absolutamente normais. Tem espírita que às vezes acha que chega num velório, né, com o seu filho ali, com o seu marido ali, com a sua esposa ali, desencarnado, e eu não posso chorar. Agora, nessa pandemia que estamos vivendo, às vezes, na maioria das vezes, você nem vê, né, se é da doença, do Covid, a gente não pode nem ver o nosso ente querido desencarnado. Mas o que você quer ver? Você quer ver ali uma carcaça, porque o espírito já está liberto. Faz diferença isso? Faz no nosso mental. Então, nós também temos que trabalhar isso. Como é que eu posso fazer? Nossa, mas eu não me despedi. Despeça-se agora. Né? Pense naquele ente querido e fala, puxa, que bom que foi ter partilhado a minha vida com você. E isso, partilhado a vida, não necessariamente morado junto, sendo marido e mulher, sendo filho e mãe. Mas que bom ter
tido a oportunidade de ter a sua amizade, de trabalhar com você, de ter sido sua vizinha, não importa qual é a relação, agradeça. Agradeça porque isso foi uma oportunidade de evolução, de convivência, né? A lei da sociedade diz isso, nós precisamos de convivência com as outras pessoas, independente de que tipo de relação vai nos unir. Então a saudade, ela é normal. O que não pode, o que deve ser evitado, vamos dizer assim, aquele excessivo, né? Aquela desgraça que toma conta de você, que você perde o foco da sua vida. Você não consegue mais parar e perceber que a morte não é o final, que esse distanciamento é esperado, é a única coisa que nós temos a certeza nessa vida, que nós desencarnaremos. E não vamos desencarnar todos juntos com os nossos entes queridos, isso não existe, né? A menos que haja uma pandemia pior e morram todas as pessoas, mas se não, nós nos desencarnaremos juntos. Então, um vai antes, o outro vai depois, o outro vai depois, não é? Então, nós temos que entender que o que não deve ser cultivado, porque não faz bem para mim que ficou, e nem para aquele desencarnado. É ficar naquela angústia, porque você me deixou, porque, nossa, estou brava com Deus. Gente, né? Não temos esse, sabe, não estamos com essa bola toda. Não é nosso direito questionar os desígnios de Deus. Porque não podemos esquecer que está tudo sob controle. Mesmo que para nós pareça que está tudo fora do controle, não está. Divaldo recebeu uma mensagem o ano passado, dizendo que em breve o planeta iria passar por grandes dificuldades. Isso foi em setembro de 2019, e diz que desde então toda a espiritualidade começou a se preparar para esse momento difícil que iríamos passar. Os mentores, os anjos guardiões, os médicos e enfermeiros espirituais, fisioterapeutas, toda a equipe que cuida desses doentes, os cientistas, para que eles fossem intuídos e protegidos para trabalhar numa cura, num tratamento, num remédio. Então, percebe, isso foi setembro do ano passado. A espiritualidade já começou a trabalhar. Olha que coisa linda. Então, quer dizer, enquanto a gente está aqui, né, aproveitando praia, eles já estão lá preparando tudo para que dê certo. Para que todos os que desencarnaram, os que adoeceram, todas as equipes médicas, fossem sustentados e amparados. Será que é sempre assim? É sempre assim. Tudo que acontece aqui já aconteceu antes lá. E isso é maravilhoso, porque assim, nós já estamos falando há algum tempo, nós estamos recebendo recados de que o planeta Terra está se transformando num mundo do mundo, né? Ele é um mundo de provas e expiações e está se transformando num mundo de regeneração, que é um mundo melhor, mais evoluído. Então, as mudanças vão acontecer. Nós estamos passando por um momento que não imaginávamos, né? 3 meses antes de acontecer, ninguém imaginava que isso podia acontecer. Mas aconteceu. Então, o preparo que nós temos que ter para que possamos aproveitar o tempo que estamos encarnados. Cada 4 espíritos, 1 está encarnado e 3 desencarnados. Então, olha o privilégio que nós temos de estarmos aqui. Não desperdicemos essa oportunidade. Quando nós falamos de sentimentos, o que eu vou levar, né, de sentimentos comigo, no espírito? Aquilo que eu tiver em mim. Então, tem pessoas que acreditam que a morte vai me trazer grandes transformações.
na verdade, a morte só traz a transformação de um estado encarnado, né, para um espírito liberto. Mas a minha bagagem espiritual, os meus sentimentos, as minhas emoções, eu vou carregar todas. Se eu estiver num processo de depressão, de raiva, de inveja, de egoísmo, eu vou chegar na espiritualidade com todas essas encrencas. Porque a morte não vai me purificar, não vai me santificar. Às vezes em velório a gente vê muito isso. Parece que aquele que desencarnou era um santo. Até um dia anterior você não achava isso, né? Mas isso é falso. Isso não procede. A morte não nos transforma. O que nos transforma são os exercícios aqui. As transformações, as escolhas através do livre-arbítrio, né? A colheita daquilo que plantamos, o novo plantio, porque estamos plantando novamente a cada instante, e o desenvolvimento dos meus talentos. Então, essa pandemia, por exemplo, é uma ótima oportunidade, uma excelente oportunidade para nós refletirmos e colocarmos em prática, né, aquilo que nós estamos precisando. Então, como é que eu estou com meus amigos? Eu estou amparando as minhas amizades? Como é que eu estou com aquela pessoa, né, que muitas vezes, eu vejo muitos casos de pessoas que tiveram que trazer, pessoas tiveram que se juntar. Ontem eu encontrei uma amiga, ela me disse, eu tenho 2 filhas casadas, com marido, com filhos, mas todo mundo se apertou, porque todo mundo ficou sem trabalhar, e vieram todos para minha casa. Ela falou, então hoje somos 3 famílias dividindo uma casa. Será que isso é um acaso? Será que, não. Essas 3 famílias tinham que conviver juntos. Tinham que entender que, no momento de dificuldade, nós temos que nos unir para nos auxiliar. Nós temos que unir forças. Nós temos que unir coragem. Nós temos que unir otimismo, alegria de viver. O que a gente mais vê hoje em dia são pessoas entristecidas, agoniadas, ansiosas, e isso é um trabalho diário que nós temos que vencer. E como é que a gente vai vencer? Mas está muito difícil, está todo mundo em situação difícil. A vida está numa fase muito delicada. Nós estamos num momento reencarnatório muito delicado. Mas nós recebemos instruções a todo dia, nunca teve tantos cursos online, tantas palestras online. Agora, né, até atendimento fraterno, quem estiver precisando, entra lá no site, faz uma ligação, marca um horário e você será atendido. Terapias com psicólogos online. Nossa, mas será que funciona? Funciona. Às vezes até melhor do que você, né, estar presente. Então, nós temos que colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu. Se nós começarmos a ficar desesperados, pensa assim, opa, peraí, qual é a minha proposta de vida? E acima de tudo, qual é a missão que eu estou aqui para cumprir? Porque todos nós viemos com uma missão. Às vezes é uma missão pequenininha, às vezes é uma missão árdua, mas todos temos uma missão. E eu estou fazendo a minha missão da melhor maneira possível? Não estou. Nossa, estou pisando na bola. Ok, ainda dá tempo. A hora é agora. Pense o que é que você poderia estar fazendo e não está. Não, mas eu não posso fazer caridade porque eu estou fechado em casa. Não. Caridade a gente faz pela oração, pela mentalização, pela palavra, né? Eu posso ligar para uma pessoa, eu posso, às vezes esses WhatsApp da vida é só escrever. Eu, em particular, eu gosto de mandar áudio. Porque quando você manda áudio, você sente a voz da pessoa, parece que tem um calor a mais, né? Se você acha que não deve mandar, liga e conversa um pouquinho com aquela pessoa que está sozinha, né? As pessoas não estão buscando ajuda, mas estão entristecidas. Nós estamos vivendo uma oportunidade única de nos redescobrirmos. Quantas pessoas
Começaram coisas novas, negócios novos, atividades em casa nova. Quantos maridos falavam, eu não vejo meus filhos crescerem, e pronto, estão vendo. Olha que coisa bacana. Mas acima de tudo, eu posso perguntar, mas e aquele que desencarnou, meu ente querido, o que eu posso fazer para auxiliá-lo? Será que eu posso fazer alguma coisa? Muito. Nós podemos fazer muito. Primeiro é não ficar naquela excessiva lamentação. Eu disse bem, excessiva. Por quê? Porque, como eu falei antes, a tristeza é normal, a saudade é normal. Mas pense na saudade como assim, com alegria. Olha, eu convivi com essa pessoa, eu aprendi com ela, eu dividi com ela. Então, a saudade. E o que mais que eu posso fazer para auxiliar esse que desencarnou? Uma coisa poderosíssima. Eu posso orar por ela. Eu posso vibrar por ela. Eu posso pedir aos mentores que a envolvam e levem a ela o entendimento que ela precisa. Que ela seja encaminhada aos locais de tratamento, aos bons locais. Que ela receba a minha vibração de amor. Que ela receba o meu carinho e a minha gratidão por compartilhar alguns momentos com ela. Tem um livro que é bem assim, quando a gente começa a se interessar pelo espiritismo, às vezes a gente lê, mas é um livrinho bacana que nos conforta muito quando nós perdemos nossos entes, que é da Zíbia Gasparetto, Violetas da Janela. Então, a ideia do livro é genial. Você quer dar um buquê de flores para sua mãe que desencarnou? Mas eu vou comprar a flor e vou levar aonde? Olha que maravilha, a espiritualidade é genial. Deus é bom demais. Ele não precisamos nem gastar. Sabe por quê? Porque Ele nos fez conectar com os espíritos através do pensamento. É a maneira como nós nos comunicamos com o espírito. Então você não precisa comprar as flores. Você mentaliza. Você se conecta com aquela pessoa. Mãezinha, estou te mandando um buquê de flores maravilhosas, com rosas vermelhas, amarelas, um raminho verde, um branquinho gigante. Estou te entregando com todo o meu amor. Gente, literatura espírita, isso acontece. E eles recebem na espiritualidade. Mas eu preciso mandar flor? Não, qualquer coisa. Meu querido, descanse em paz, eu estou aqui com você, siga teu caminho, eu estou bem, vai ficar tudo certo, vai estar tudo bem. Sabe, converse, faça oração. Isso sempre acalenta o coração daquele que foi, que às vezes ainda está meio zonzo, meio perdido, sem saber o que está acontecendo. Então, a oração é sempre um bálsamo para eles. E nós aqui, no sentido de tudo isso que nós estamos vivendo, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas eu não tenho como ajudar ninguém porque eu sou muito imperfeito ainda. Eu sempre brinco que assim, às vezes as pessoas olham para nós aqui em cima com um olhar assim de endeusamento, que é um olhar, que é um raciocínio que não procede, porque nós somos talvez tão pecadores, se a gente pode usar essa palavra, nós somos tão limitados, melhor assim, espiritualmente, quanto qualquer um de vocês. Só que apesar de sermos limitados e todos nós estarmos trabalhando para a evolução, a gente já tem a consciência de que mesmo que eu tenha um monte de encrenca para resolver, eu tenho um ladinho bom que eu posso doar, que eu posso auxiliar, que eu posso dividir com alguém. Então, o quanto que eu posso estar me doando, independente de estar perfeito ou não. Às vezes as pessoas criticam, Então, o padre fez atos errados. Verdade. Mas não vamos endeusar as pessoas. Nós não estamos no mundo onde os espíritos são perfeitos. Estamos todos no mesmo barco. E algumas provas a gente desliza. O que é importante? Perceber o nosso erro e retomar o caminho de Deus. E retomar essa conexão e trabalhar
arduamente para sermos melhores, porque é isso que realmente o Pai espera de nós. É isso que nós temos que cumprir aqui, independente dos problemas que estão lá fora, independente do vírus, da situação financeira. Então, como seria o nosso retorno à vida espiritual se fosse hoje? Angustiado, tenso? Não. A cada dia bastam os seus problemas. Confia no Pai, porque por maior que seja a dificuldade, a turbulência, Deus está no leme do navio. Não tenham dúvidas disso. Aqueles entes que se foram, existia toda uma programação. Ninguém foi pego de surpresa. Muito frequentemente, esses espíritos que desencarnaram aceitaram essa proposta lá em cima. Assim como nós, na espiritualidade, também aceitamos e muitas vezes pedimos para estar aqui nesse momento. Então vamos fazer o nosso melhor. Vamos emanar amor, emanar alegria. Porque apesar de tudo, olha, Deus é tão bom que nos manda, né, um sol como esse, um dia lindo como esse. Estrutura para que a gente não passe fome, não passe frio. E quando tiver alguém passando fome, passando frio, vamos fazer a nossa parte. Vamos nos unir para auxiliar. E acima de tudo, a oração e a ligação com o Criador. Porque o Pai conta com cada um de nós, hoje e sempre. Que Jesus esteja com todos vocês. Obrigada.